51ª questão, o enunciado diz para a gente, ó, um equilíbrio envolvido na chuva ácida está apresentado pela equação 2 mols de SO2 gasoso, dióxido de enxofre, mais 1 mol de oxigênio gasoso, produzindo 2 mols de SO3 gasoso, trióxido de enxofre. E aí ele continua. Em um recipiente de 1 litro, cuidado com isso que vai ser usado depois, foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre e 5 mols de oxigênio. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio, o número de mols de trióxido de enxofre medido foi 4. Então, no equilíbrio, ele está dizendo que no equilíbrio foi medido, foi produzido, formado 4 mols de trióxido de enxofre. Continua o enunciado. O valor aproximado da constante de equilíbrio é, e aí vem as alternativas. Duas coisas importantes. Nota que ele não me dá a concentração molar de ninguém. Mas ele diz que no início, lembra do quadro que a gente vai ter que armar, ele misturou 6 mols de dióxido de enxofre, SO2, e 5 mols de oxigênio. E no início não tem produção de SO3. O produto ainda não foi formado, porque ainda não houve o choque, né, entre a reação. O grande lance é que quando o equilíbrio foi alcançado, foi medido, ou seja, foi produzido 4 mols de trióxido de enxofre. Então, uma coisa a gente já sabe. No equilíbrio, eu tenho 4 mols de trióxido de enxofre. E aí, antes de chamar o nosso apoio, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, isso aqui é no início, foi misturado. O que interessa para mim, para a gente poder equilibrar a equação, e ela já está equilibrada, 2 de enxofre, tem que confirmar sempre, 2 de enxofre, 2 vezes 2, 4 de oxigênio com 2, 6, 2 vezes 3, 6. O que interessa, como eu falei quando eu li o enunciado, eu coloquei o que? A combustão do dióxido de enxofre produzindo trióxido de enxofre. Nota que a gente já estudou, e a nossa cabeça tem que estar aberta para isso, que reagiu aqui 2 partes de dióxido de enxofre com 1 parte de oxigênio, produzindo 2 partes de trióxido de enxofre. Lembra que eu posso transformar isso em volume? Então isso tem que estar tranquilo na minha cabeça para eu não falar só em mol. Eu posso falar em parte. Então o que eu quero realçar é que a quantidade de mols de dióxido de enxofre é a mesma quantidade de mols de trióxido de enxofre. E a de oxigênio é a metade. Então eu estou colocando isso porque eu vou chamar o nosso apoio e na análise a gente vai enfatizar isso melhor. Então se liga 2 partes, 1 parte, 2 partes. Para você entender da onde vai sair todo o raciocínio. Olha o que eu falo, aqui eu não estou falando e você escutando e escrevendo. Aqui eu estou falando e você está vendo. Você está participando. A tua dúvida é a minha dúvida, gente boa. Então preste atenção, vou dar um tempo, vou chamar nosso apoio e a gente vai começar todo o raciocínio. Só um minuto. Tá aí, minha análise, olha o quadro que eu falei, equação já está confirmado que está equilibrada, 2 partes de SO2 reagindo com 1 parte de O2, produzindo 2 partes de SO3. Como eu falei no início, como está no enunciado, no recipiente de 1 litro foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre e 5 mols de oxigênio. No início, eu tinha 0 mol de SO3, até então não foi produzido. Na reação, olha o que eu coloco. Consumido 4 mols de SO2, foi consumido ou gastou, tanto faz, 2 mols de oxigênio e foi produzido, como ele diz, 4 mols, tanto que eu botei em verde, 4 mols do produto. E aí, professor, da onde você tirou isso aqui? Claro, não foram produzidos 4 mols? Isso aqui não tem o mesmo número de partes daqui? Então, se foi produzido 4, é porque foi consumido 4, porque é igual.
Isso tem que ficar claro. Aqui não é a metade daqui, então se foi produzido 4, foi consumido 2. A metade, ó. Entenderam como é que é o esquema? É assim que a gente calcula, a partir do produto, o que foi consumido no reagente. E quando eu falo que foi consumido, é porque foi gasto. Está aqui, ó. Gastou, formou. E se gastou, vazou, acabou, não existe mais. Então, se o cara colocou 6 e eu usei 4, quanto sobra no equilíbrio? 6 menos 4, 2. De SO2. Se o cara tinha 5 e gastou 2, vazou, acabou, não conto mais, quanto sobrou no equilíbrio? 3. 3 mols de O2. E aqui, a mesma quantidade que foi produzida continua no equilíbrio. Acabou. E é isso em azul, o que tem no equilíbrio, o que sobrou no equilíbrio, evidente, se eu vou calcular a concentração molar, tem que estar presente. Então, os 6 mols não foram necessários para produzir 4 mols de SO3, só foram necessários 4. 2 estão em excesso, é isso que tem que ficar claro. Os 5 mols de oxigênio não foram necessários, só se gastou 2. Então, 3 estavam em excesso, está lá no sistema. É um sistema. E os 4 produzidos, claro que está no sistema. Então, repara que quando a gente fala em reagente, é o excesso, é o que sobra. E o produto não, é o que forma. Mas isso aqui não me interessa, porque para eu calcular KC, olha o colchete, eu tenho que ter concentração molar. E como é que a gente calcula a concentração molar? Através do número de mols. Nzinho, o número de mols, está em azul, dividido pelo volume. E da onde sai esse volume nito? Olha ele aqui, ó, lembra que eu pedi para tomar cuidado? É o volume do recipiente, onde tem o teu sistema, a tua reação. Não é 1 litro? Já está em litro. Então, N sobre volume nitro. No primeiro caso, eu tenho excesso de 2 mols de SO2 dividido por 1, concentração molar, 2 mols por litro. No oxigênio, eu tenho excesso de 3 mols, estou falando de reagente, dividido por 1 litro, 3 mols por litro. E no produto eu tenho a formação de 4 mols, está aqui, dividido por 1 litro, 4 mol por litro. Agora sim, concentração de dióxido de enxofre, 2 mols por litro, concentração molar, olha o colchete. A concentração molar de oxigênio no equilíbrio, tudo isso aqui no equilíbrio, 3 mols por litro. E concentração, opa, peraí só um minuto, saiu errado aqui. Estava errado aqui, estava em cima. Concentração molar de SO3 igual a 4 mol por litro. Agora que eu tenho no equilíbrio, tá? A concentração molar de reagentes e produtos, ou seja, dos participantes, eu uso a fórmula. Primeiro, concentração de produto elevado ao coeficiente. Repara que é 2SO3. Se a concentração é igual a 4, ó, SO3 elevado ao quadrado. Aqui genérico ainda. Sobre produto das concentrações molares dos reagentes. SO2, lembra que são 2 mols, então o coeficiente elevado a expoente. SO2, concentração molar de SO2 ao quadrado, vezes a concentração molar de oxigênio elevado a 1, porque eu só tenho 1 mol. Aí eu substituo, no lugar da concentração de SO3, eu tenho 4. 4 elevado ao quadrado. No lugar da concentração de SO2, 2 elevado ao quadrado, aqui, ó. Lembra que os 2, ó, tá? Tem o mesmo número de partes. E o oxigênio, 3. 3 elevado a 1, 3. 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 4. 2 ao quadrado, 4 vezes 3. 16 dividido por 12, 1,33. A letra D é a nossa resposta. Então, gente boa, é o problema que leva mais tempo para desenvolver todo o raciocínio, tá? Mas eu acho que agora, e é como eu sempre falo e repito, é a questão que apresenta maior percentual de erro em qualquer prova de vestibular. Primeiro que eu já falei e repito, tanto estequiometria quanto equilíbrio químico são as duas partes da química, tá? Que apresentam o maior percentual de erro. Já começa por aí. Porém, essa parte de equilíbrio químico é a que mais apresenta erro.
E esse tipo de exercício, tá? Não é só a parte, não é só o equilíbrio. Você viu que leitura de gráfico, quando ele dá concentração no equilíbrio, é aplicação direta de fórmula. KP também, tem que ter cuidado com KP. Tranquilo, gente boa? Grande abraço e até a próxima.